2025 está terminando e está sendo insano quando o assunto são ferramentas para desenvolvimento com IA. Mesmo acompanhando aqui de perto esse assunto e todo esse mercado, está sendo realmente difícil acompanhar o lançamento de tanta ferramenta e ainda mais conseguir testar tudo isso. E eu acho que você também deve estar com essa sensação. Aqui no canal nós testamos várias ferramentas dessas durante o ano e também alguns lançamentos de recursos. Tem ferramenta que mudou de nome, que ressurgiu das cinzas e muita startup que já virou unicórnio só porque focou na IA generativa para código. Fizemos uma seleção aqui dos que mais chamou atenção em 2025 para você não terminar o ano completamente perdido do que já aconteceu nesse mundo de IA para códigos. Mas antes da gente começar, diz aqui nos comentários qual é a ferramenta que você mais utiliza hoje em inteligência artificial e aquela que você não abre mão mais. Provavelmente é aquela que você paga alguma assinatura também, né? Diz também se está sendo justo o valor ou não que você está pagando. E para começar, não tem jeito, a gente tem que falar do GitHub Copilot. A gente já falou do GitHub Copilot, se eu não me engano, a primeira vez, em julho ou junho de 2021, no lançamento dele, né? Foi verdade. E olha como ele evoluiu, né? Porque naquela época era bem complexo de se usar e hoje em dia você vê ali, tem, por exemplo, o modelo que você faz o chat com o modo agente. Então isso daí ajuda pra caramba. Ele já tá presente não só, por exemplo, como extensão do VS Code, mas também presente diretamente no GitHub. Além disso, você já pode trabalhar com multimodelos. Então, esse carinha aqui, quando a gente fala de inteligência artificial no código, não tem jeito, a gente tem que falar do GitHub. Eles saíram na frente, né? Até porque o primeiro modelo do GitHub foi o OpenAI Codex. Não sei se você lembra. Depois ele foi descontinuado, né? E agora ele voltou com força total aí. Então, esse é o primeiro cara. Mas ele não está sozinho, né? Quando a gente fala do GitHub Copilot, a gente fala, é o autocomplete? Também. É o chat que foi e voltou? Sim, também. E agora a gente tem várias outras coisas, ó. Você tem os agentes de programação que já estão embutidos também no GitHub Copilot no chat, mas você pode utilizar os agentes direto também no github.com. E a vantagem de você usar um agente é que você pode colocar ele para fazer as tarefas como se fosse realmente uma conversa. Não só pedindo para gerar o código tal, né? Porque no início a gente fazia isso. Você criava um comentário, por exemplo, no seu código e dizia o que você queria de uma função. Aí o GitHub Copilot ia lá e criava essa função. Agora, pelo chat, cara, você faz praticamente tudo. E no modo agente você consegue criar até um plano também de ação. Agora tem também o GitHub Copilot CLI, que nós também já exploramos aqui no canal, que justamente você leva o poder da inteligência artificial generativa, mas no modo CLI, né? Pois é, aí dentro do terminal. Mas qual é a vantagem de você usar esse tipo de recurso dentro do terminal? A vantagem é que você pode criar scripts, você pode criar automações quando você tem isso dentro do terminal. Além disso, para quem gosta de programar, é muito bom ter esses recursos dentro do terminal. Por quê? Porque antes você estava só dentro do editor. Só que o editor, muitas vezes, ou até o próprio agente, quando você manda ele fazer uma tarefa, muitas vezes, por exemplo, eu tenho que criar um arquivo novo, eu tenho que criar uma pasta, ou eu tenho que executar um comando para criar um container Docker, por exemplo. Antes, essa tarefa ficava com a gente. Ele te dizia o que tinha que fazer e a gente ficava ali, faz, não faz, faz, não faz. E no modo agente, até por conta agora desse CLI, ele controla também o terminal. Então, ele consegue fazer mais coisas, né? E quem é assinante do GitHub Copilot acaba tendo acesso a toda essa família aí de ferramentas. Agora, não acabou ainda, é uma família de verdade, né? Então, em várias iniciativas em torno do GitHub Copilot, eles foram criando coisas, recursos, né? Vamos dizer, não é uma ferramenta propriamente dita, para melhorar a qualidade, né? Porque todo mundo tem preocupação com a qualidade do código. Então, eles têm também um recurso que é justamente para verificar essa qualidade do código, né? E isso foi lançado agora, em outubro, tá? Isso já está em release e isso ajuda, por exemplo, a você validar PRs, validar o próprio código aí que você quer subir aí para produção. Então, é um ajudante também nesse sentido. Outro recurso que acabou de sair do forno é o Mission Control, que é o antigo Copilot Coding Agent. Exato. Por isso que é confuso, né? É muita coisa, né? Quando a gente fala desses recursos do GitHub, a gente fica confuso, porque, o que eu vou usar? O que ele tem de recursos? E eles não param de lançar coisas novas, né?
E qual é a vantagem do Mission Control? O Mission Control, ele também é uma forma de você usar os agentes de forma que você crie os seus planos. Você consegue realmente conversar com ele, trocar ideia, e ali depois é que ele diz, olha aqui, ok, estou pronto para codificar. E aí tudo que você troca de ideia com ele, você consegue depois executar isso passo a passo. O Lovable tem esse recurso também no Vibe Coding, por exemplo, né? Então, com esse tipo de recurso, é como se a gente estivesse utilizando também Vibe Coding com o GitHub Copilot, tá? Não é exatamente isso, mas é quase isso. E o novíssimo aí que saiu do forno é o Agent HQ, ou HQ, eu acho que é Headquarter. E ele, olha só, até na página dele já mostra, não, a gente veio para unificar tudo, mas porque não estava unificado antes, né? Dava a sensação de que não. Então é bom ter algo para unificar e você conseguir utilizar todas as ferramentas ao mesmo tempo, né? Então a ideia dele é justamente você trabalhar como um agente, mas com todas essas ferramentas que a gente citou. Então o Copilot CLI, o Mission Control, o Plan Mode aí, que a gente falou, o AI Controls e as integrações que existem com o Copilot, né? Porque isso a gente nem citou, né? Então você pode, por exemplo, estar no seu time, lá no Slack, bonitão, e aí você joga uma integração com o Copilot dentro do Slack. E aí, a partir da conversa que você tem com o seu time, dali já saem as tarefas. E dali você já pode pedir para o Copilot começar a executar as tarefas. Sabia que dá para fazer isso? Dá para fazer. E você pode também utilizar outros agentes, né? Quando eu digo outros ali, envolve agente da Anthropic, da OpenAI, do Google, da Cognition, da xAI. Então tá tudo junto e misturado. Antes estava mais vinculado com a OpenAI. Hoje você vê que não tem mais isso. Quando você assina o Copilot, por exemplo, você já tem acesso a vários modelos de outras empresas, sem precisar necessariamente assinar esses outros modelos. Então, eles já estão embutidos. Então, passa a valer bastante a pena para você testar vários modelos com uma única assinatura. Então, falamos das ferramentas do GitHub. Eu acho que o próximo passo é ir pelo concorrente mais próximo, será? Será? As ferramentas do Google. Seriam elas os concorrentes mais próximos? Não sei. Pois é. Me diz aí nos comentários se você acha que sim ou não. O do Google começou lá como Bard, né, para tentar aniquilar aí os modelos da OpenAI, e agora é o Gemini, e agora todas as ferramentas, pelo menos até agora, chamam Gemini, né? Vamos começar então com o Google AI Studio, que é justamente a área ali onde a gente consegue criar aplicações. Só que ele é meio misturado, né? Ele não é específico só para aplicações web. Então você pode, por exemplo, utilizar o Vue 3, você pode usar o Nano Banana aí, que é o novo modelo de geração de imagens, mas tem um recurso novo que agora eu acho que está todo mundo correndo atrás do Lovable e desses outros de Vibe Code. O próprio AI Studio agora tem essa opção também, ó, de criar aplicações utilizando Vibe Coding. O nome pegou, né? Pegou, não teve jeito, né? O criador não gostou muito da ideia desse nome, mas não tem jeito, Já agora já era. tá na boca do povo. E aqui já tem, ó, todos os modelos aqui do Gemini, né, para a gente poder utilizar. Ele dá suporte, ó, você pode até escolher o React e o Angular. Agora, uma das características, né? O do Google é um dos poucos que não aceita outros modelos, né? Aí, pelo visto, só aparecem realmente os modelos do próprio Google. Pois é. Mas essa não é a única ferramenta. Até porque a gente tem o Gemini Code Assist. O Gemini Code Assist é uma extensão, né? A gente consegue instalar ela dentro do VS Code. Ela também pode ser utilizada, se eu não me engano, em outras IDEs também. Mas tem suporte para utilização de MCP, o que todo mundo está utilizando. Outro que virou padrão também, né? E a gente tem também a versão CLI, né? Então, o próprio Google Gemini tem o Gemini CLI. E o grande diferencial desse CLI do Google é que ele é open source. Pois é. Então, dá para você gerar aplicações, pelo menos é o que ele promete aqui, a partir de imagens, PDFs. Caramba, como é que você gera uma aplicação Através de um por PDF. PDF? Imagina só a documentação lá. Imagina, você pega um contrato social em PDF, joga lá e ele gera uma aplicação. Brincando. Eu não sei se eu geraria um PDF para gerar... Mas às vezes uma documentação robusta ali da aplicação e a partir dela você gera. Pô, mas é mais fácil você copiar em texto, não? Pois Não é. sei. Pode ser um fluxograma em PDF, tá? Poderia ser, então. De qualquer forma, dá para instalar, ó, com o NPM que você já instala. A gente já testou esse no canal? Acho que não, né? Não. Mais então, um para nós testarmos. Então, pois é. A gente já testou o Codex CLI. Já testamos alguns de
terminal. Agora esse aqui é o próximo da lista. Falando em Gemini, eu lembrei da Alura, que já fez algumas imersões de dev com o Google Gemini. Isso já é a prova de que mesmo quem tá chegando aqui na área precisa já aprender usando ferramentas de IA. Só não pode usar essas ferramentas como muleta, sem saber o que cada uma delas está fazendo por você. Ou seja, tem que estudar. Mas você pode usar IA para isso também. A própria Alura tem a Alure, que te ajuda ali e personaliza o seu aprendizado. A Alura tem os cursos e a comunidade, que eu aposto que você já conhece. Mas ela também tem 22 carreiras completas com trilhas estruturadas do nível iniciante até o avançado, que deixa o seu estudo muito organizado. E se você estava esperando para se inscrever na Alura, esse é o momento porque tá rolando a Black November. Os descontos são os maiores do ano, chegando até 50% off. Aproveite e dá um link, tá aqui na descrição e garanta sua inscrição antes que termine. Agora, o Gabriel falou que o grande rival ali seria o Gemini, mas eu acho que o grande rival vem agora, viu? O Claude Code, que é da Anthropic, que a propósito foi quem criou o MCP, que também já virou padrão aí de comunicação, né? Pois é, os modelos da Anthropic já estão embutidos, como a gente falou, lá no GitHub Copilot. Mas o Claude Code já é uma solução específica e própria da Anthropic também. Então ele tem a versão CLI para a gente poder utilizar e ele também ajuda como uma extensão também do VS Code para a gente poder fazer as nossas a programação utilizando os modelos. Ou seja, dá para ter o modelo dentro do GitHub Copilot ou diretamente pela IDEA. E qual é a vantagem? Cara, tem muitas vantagens se você gosta realmente dos modelos da Anthropic. E eu acho que a galera gosta, tá? Eu também acho. Pois é, a gente até viu a galera da própria Microsoft preferindo os modelos da Anthropic em relação aos outros, tá? Inclusive o da OpenAI. E dá para fazer muita coisa, realmente. Você pode adicionar direto lá na sua IDE. Ele também é um modelo agente, então você pode realmente usar ele como um agente para utilização. Dá para hospedar, por exemplo, a AWS ou GCP, você consegue configurar dentro do Bedrock, tá? Cara, muitas configurações e realmente tem a parte de SDK. Então, a maioria dessas ferramentas, elas também estão abertas para SDK. Então, por exemplo, se você quiser criar na sua empresa o seu editor ou criar a sua forma de resposta, né? Ou você acessar de forma programática esses modelos, é como se você fizesse uma conta normal, só que ao invés de você utilizar diretamente o modelo, você gasta o token pela API, né? Aí fica a seu critério como você vai utilizar. E o Claude CLI, nós já fizemos vídeo aqui no canal, viu? E um outro modelo que eu acho que não vejo tanta gente falando, a gente já testou também o Grok, tá? Mas agora ele tem o modelo, o Grok Code Fast, tá? Então, que é um modelo também para ser utilizado dentro de IDE. Ele foi lançado agora em agosto. Não sei se você já usou, se você usou algum modelo do Grok ou se utiliza no dia a dia, prefere, às vezes quer que ele tenha essa preferência e acha que ele gera códigos melhores, diz aqui também nos comentários. Gente, porque eu tenho a mesma sensação. Ele não pegou tração, assim, não é algo que a gente escuta o mercado falando muito. Mas também trabalha de forma agêntica, né? Como os outros aí, usando os agentes de IA. E ele tem especialidade, a principal ali, com TypeScript, Python, Java, Rust, C++ e Go. Não é que não dê para usar com outras linguagens. Por exemplo, o JavaScript não está aqui, né? Mas temos o TypeScript que vem sendo o queridinho aí de todos esses modelos, né? E a gente tem visto, inclusive, que o TypeScript já é a linguagem que tem mais repositórios dentro do GitHub. E muito disso, eles já disseram, por conta do uso de inteligência artificial. Mas por quê? Por que não JavaScript e sim TypeScript? Por quê? Porque os modelos, eles têm a preferência por gerar código com TypeScript por causa da tipagem. Mas não tem jeito, né? O controle da tipagem permite um número menor de erros, então o TypeScript vem ganhando cada vez mais força. Agora, meio que uma espécie de fênix aí ressurgindo, veio o OpenAI Codex, que a gente até comentou aqui já, o Codex era o modelo que era utilizado lá na primeira versão do GitHub Copilot, né? E aí eles decidiram realmente voltar, o nome é bom, né? Agora com a forma de você utilizar também dentro da IDE e também como CLI. E ele também é agente, você tem o modo agente dele, e eu acho que ele vai concorrer de perto aí com o GitHub Copilot. Acho que se tem alguém que consegue bater, vai ser o OpenAI Codex. Eles são concorrentes, né? E aí a gente consegue, por exemplo, testar dentro do ChatGPT, não sei se você já viu, lá na abinha na lateral, já tem o Codex como um ícone lá para você tocar. Então no chatgpt.com/codex, você consegue, por exemplo, se conectar aqui com o seu GitHub e aí você consegue já utilizar ele direto
no navegador, ou você pode instalar pela IDE. Eu até tenho ele aqui, ó, instalado no meu VS Code, tá? Já tem, por exemplo, ó, 1.700.000 instalações. Que eu ia falar, você e mais 1 milhão de devs aí já estão utilizando essa, ou pelo menos instalaram, né? E a gente já testou utilizando o CLI num vídeo, onde a gente baixa um repositório, aí a gente entra nesse repositório pelo CLI e simplesmente faz uma pergunta para ele. Fala assim, olha, avalie esse repositório e descreva para mim como está desenvolvido, o que esse Quais repositório... são as tecnologias e o que essa aplicação aí faz. Exato. E aí ele gera, cara, um resumo impressionante. Então, isso ajuda pra caramba a entender o código que você está utilizando. Então, para mim, é uma ferramenta que faz muita diferença. E agora, com a integração com a OpenAI, você vai conseguir tanto usar, sei lá, a extensão agente, tem o SDK do Codex também, e ele também já vai ter uma versão cloud. Então, vai ser bem mais fácil de você interagir ali com as suas contas cloud e também interagir com o SDK dele. Só de curiosidade, ó, se você ainda não sabia, lá em 2023, a OpenAI matou o Codex, tá vendo? Porque eles tinham lançado o GPT 3.5 e o GPT-5, essa versão já era boa de código, então eles não tinham motivo para continuar. Lembrando que o Codex é de 2021, ou seja, rodou por 2 anos aí praticamente esse modelo antes de ser morto e agora voltou. E esse cara aqui, com certeza você já conhece, né? Impossível, né? Quem tá trabalhando aqui com tecnologia não ter ouvido falar do tal do Cursor. E nós já utilizamos ele aqui no canal e realmente ele tem uma experiência ali que é similar à do VS Code, mas ele tem um chat que parece ser um pouco mais fluido, né? Pois é. Ele é um híbrido ali entre a IDE e o Vibe Coding, né? Você consegue realmente interar com ele. Você consegue também utilizar vários modelos, ó, parecido ali com o VS Code também. Então tem muita gente que já até migrou. Fala assim, não uso mais o VS Code, estou usando o Cursor porque eu acho que ele realmente é melhor para mim, né? E agora eles fizeram o Cursor 2.0 também, cheio de novidades, e a gente precisa testar isso no canal. E um desses diferenciais é justamente esse modo agente multi-agente, né? É uma interface que você pode utilizar até em paralelo vários agentes ao mesmo tempo para executar tarefas dentro da IDE. Ou seja, você vai queimar vários laguinhos ao mesmo tempo, testando qual delas vai trazer o melhor resultado. E esse aqui também ficou famoso, é o Devin, ele jurava ali ser o primeiro engenheiro de software IA. Pois é. Tem muita gente que aí testou, a gente viu também alguns problemas, agora ele já tem cases importantes, realmente tem muita gente já utilizando, muitas empresas já utilizando. Inclusive, a empresa, ela recebeu um aporte grande, a gente vê que tem muita gente, quer dizer, tem muitas vagas abertas, né? Então o Devin não conseguiu substituir nem lá dentro. Nem eles lá dentro, por enquanto, né? Mas a Cognition, ela comprou a Windsurf, que é um outro que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, é uma ferramenta também de desenvolvimento, mas que agora faz parte da Cognition. E a gente falou de um dos cases, que é justamente o Nubank, que agora é a maior empresa do Brasil, né? Já passou a Petrobras, ali, já passou o Itaú. Inclusive aqui, eles falam sobre o Devin, ó. É um engenheiro de software autônomo de IA desenvolvido pela Cognition. É outro exemplo de como IA está transformando o desenvolvimento de software. Devin foi fundamental para nos ajudar a migrar nosso gigantesco sistema de ETL com mais de 6 milhões de linhas de código. Ao automatizar tarefas repetitivas como refatoração e migração de código, Devin possibilitou que o Nubank concluísse um projeto inicialmente estimado em mais de 18 meses com 1.000 engenheiros em apenas algumas semanas, aumentando a eficiência em 12 vezes e economizando custos de maneira significativa. Então, Devin está no jogo, pessoal. Não pode esquecer dele. Nós falamos da Windsurf, vamos para ele, que é uma ideia, tem extensão também e também funciona com agente. Né? O bom, quando a gente entra na página dessas ferramentas, é que todos eles se colocam como o melhor. Entendeu? E aí fica difícil de escolher. Difícil. Cabe a nós decidirmos, viu? Porque, olha só, ele diz que o Windsurf é o mais intuitivo, a experiência de codificação com IA mais intuitiva, que faz com que você e o seu time desenvolva no flow, né? No fluxo. E aí, quais são os produtos do Windsurf? Ele também é um editor, então, como se fosse o Cursor, né? Ele também é um plugin, então dá pra gente colocar ele no VS Code, se a gente quiser. Aí ele tem ferramentas, olha, de utilização para criar review de código, né? Com a IA e por aí vai. Então,
não testamos ainda, queremos testar. Na verdade, a gente quer testar todas essas ferramentas aqui. Não dá conta de testar tudo, né, Gabriel? Mas a gente tenta. Agora, um recurso muito interessante que eles lançaram é o tal do Code Maps. É como se fosse o seguinte, você tem um código de um lado e do outro lado você tem uma árvore para você mostrar a estrutura do código. Até aí tudo bem. Só que essa árvore, ela mostra a descrição do que o código está fazendo, ao invés simplesmente de ter ali uma estrutura, é um for, é um if, é um return, é uma function. Não, ele Olha só. Isso é descritivo. Super interessante, principalmente para aqueles sistemas legados, né? Então, realmente, se ele conseguir identificar e conseguir clarear naquele momento que você entra ali para pegar o código, vai ser realmente incrível, hein? Então, para esses casos aí, o Windsurf parece ser uma ferramenta ideal, cara. Justamente para você conseguir entender mais rápido um código e um bloco de código. Então, por isso que a gente quer testar ele aqui com os nossos projetos para ver se a gente se entende também. Bom, ele também trabalha com diversos modelos ali, os principais, o GPT-5, o Claude Sonnet. Agora, dependendo do plano também, ele tem um modelo próprio, né? Pois é, então, e é novo, é um modelo aí que provavelmente poucas pessoas aí já tem algum case legal para mostrar. E o Lovable, né? O Lovable a gente já utilizou aqui no canal, tô até logado aqui, ó, tem os nossos projetos aqui. Ele usa Supabase para rodar as suas funções no back-end, como banco de dados também. É muito popular, já tem alguns cases de sucesso também, mas pra gente tá funcionando muito bem até para fazer landing. E esse vai continuar sendo um dos mais populares. É uma ferramenta muito boa, tem evoluído e eu me arrisco a dizer que ela é a ferramenta referência quando se fala de vibe coding e muitas ferramentas copiam ela até, né? Verdade, é bem comum você ver algumas ferramentas, você olhar e falar, nossa, isso aí tá com uma carinha de Lovable. Pois é. Bom, agora entre os mais novos aí que também estão começando a cair no gosto da galera, nós temos o Kilocode. Pois é, a gente trouxe ele, não é tão conhecido ainda, mas eu acho que tem um grande potencial, justamente porque ele é agêntico, né? Também para utilização de agente. Não tem como ter essas ferramentas sem o modo agêntico hoje, tem que ter. Pois é, já tá virando padrão em todos eles também. Mas qual é a diferença? Ele utiliza modelos abertos. Então, isso eu acho que é um grande diferencial, principalmente para empresas, tá? Então, se você usar, se tiver a sua infra própria aí, se quiser rodar, às vezes até na máquina do próprio desenvolvedor, dá para utilizar. Além disso, ele também tem suporte para as extensões, né? Como o JetBrains, você pode usar ele como CLI também, para o VS Code. Então, ele é bastante interessante para a gente conhecer e poder utilizar também para fazer teste. Um outro que está ganhando aí muita popularidade é o tal do WhoCode. Já ouviu falar? Pois é, Esse é bem novo, né? É novo, mas olha só, ele também funciona como uma extensão do VS Code. Já tem muita empresa aqui utilizando, tá? Então, por exemplo, Netflix, não quer dizer que a Netflix só usa ele. Provavelmente a Netflix usa várias outras. Mas ele tem um grande diferencial, assim como o outro que a gente falou, justamente porque ele também é open source, ele é agnóstico de modelo, né? Então, altamente customizado. Isso é bom. Dá para fazer fine tuning no modelo, né? E, como eu disse, dá para usar aqui no VS Code, ó. E apesar de novo, ó, na verdade foi publicado há 11 meses atrás, ele já tem 972 mil downloads. Tá precisando de um pouco mais aqui de avaliação, né? Sim. Embora sejam boas, as avaliações é consideravelmente pouco, né? Levando em conta a quantidade de download. Agora, um outro diferencial que ele tem aqui, que ele diz que ele vai além da IDE. Então, você consegue compartilhar as tarefas com o seu time através da nuvem. Isso é bastante interessante, justamente para quem trabalha remoto, a maioria aí trabalha remoto, e ele dá realmente mais flexibilidade para você compartilhar tarefas, você gerenciar times e fazer isso tudo de uma forma centralizada. E tem vários outros que a gente precisa citar. O Try, que foi desenvolvido pelo TikTok, também vem como se fosse um engenheiro de IA, é o devin deles, né? Outro aí, ó, o Code Rabbit, esse também eu acho que vale a menção honrosa e esse também eu acho que vale a pena a gente fazer em algum momento um vídeo aqui no canal. A gente aceita a indicação, se você já está utilizando ele, deixa aqui nos comentários o que te chamou a atenção, hein? Tem um outro que já está por algum tempo aí aparecendo, que é o V0 da Vercel. Esse eu acho que é muito interessante, porque ele já tem, por exemplo, templates prontos para landing, games, por exemplo, e componentes, né? Justamente para você trabalhar com React, trabalhar com Next. Você quer criar componente, ele tem tudo já prontinho e você consegue fazer o deploy diretamente na Vercel. Então, é uma ferramenta integrada ali com a Vercel. E como o Next e o React são muito populares,
Mas, cara, não tem jeito. A gente, quando tá tentando fazer algo e a gente pensa, pô, o V0 deve fazer isso aqui com mais facilidade. A gente acaba testando com ele, né? Pois é, ele traz ali a facilidade de já ser muito conhecido, a Vercel, pelas suas soluções, então o V0 acaba caindo como uma luva ali para quem já tá dentro desse ambiente, né? E falando em estar integrado em ambientes, a Hostinger também tem o Horizons, que você também consegue criar ali diversos sites, aplicações, através de IA de uma forma bem simples. Parece bastante com a solução da Lovable. Nós já utilizamos aqui no canal também. Já temos projeto no ar utilizando o Horizons. Criamos uma landing e, cara, funciona super bem. Principalmente por conta dessa integração que tem com a infra da Hostinger. Então, se você é cliente da Hostinger, por exemplo, e quer hospedar um projeto feito pelo Horizons, cara, é muito fácil. Tem um botãozinho lá, Publish, e ele já coloca no teu servidor. Bem simples, inclusive. A gente não pode deixar de falar do Amazon Q Develop. Aí você vai falar, pô, que nome é esse, né? É que trocou há pouco tempo, né? Antigamente, tipo, há 2 meses atrás. Ele se chamava Code Whisper. A gente já testou aqui no canal também, na época. Só que era uma ferramenta muito, assim, especializada para quem utiliza a AWS. O que acaba sendo um número considerável de pessoas, né, Gabriel? Sim, mas o problema é que, pô, nem todo mundo vai usar necessariamente a AWS, quer ter uma gama maior de opções, né? Aí aconteceu também com o próprio Google Cloud e agora com esse do Q Developer. Só que ele tem os diferenciais também. Você pode utilizar ele como uma extensão, tá? Obviamente, ele também tem IA agêntica, obrigatória atualmente, e não tem jeito, ele continua sendo ali especializado em AWS, né? E também tem, opção aqui de usar como linha de comando. Outra coisa interessante é que ele tem várias informações aqui sobre performance, inclusive para migrar de Java 8 para Java 17. Será que o Q Developer é a solução, Vanessa? Olha, num piscar de olhos ele consegue fazer essa migração? Diz aqui que é 10 minutos média por aplicação, e 2 dias para atualizar. Será? Não sei. Se você já utilizou aí, meteu a mão num Java 8 aí para fazer migração, diz pra gente. E vamos fechar a tampa aqui. Eu sei que faltam muitas ferramentas, mas a gente vai ter que citar o Replit. Eu sei que você estava esperando ele. Fala assim, pô, eles não vão falar do Replit, não? Puxa vida, então. Tá vamos falar do Replit. O Replit também é um produto super, assim, interessante. Usa agente, banco de dados, também faz integração. Você consegue também utilizar, só que a pegada dele é para vibe coding, tá? E tem várias ferramentas de segurança também para poder fazer isso. Eu acho que essa é a tendência, né, de quem está criando agentes para rodar dentro das empresas. Tem que ter uma parte de segurança bem importante, né? E a pegada dele é essa, é ser agêntica. Você consegue utilizar ele de forma visual. Então a gente assume o compromisso aqui no canal de testar o Replit, tá, Vanessa? Assumimos muitos compromissos, viram muitos vídeos baseados nisso, em tudo que nós falamos para testar. Deixa aqui então um comentário, hashtag Replit, tá? Pra gente criar um vídeo só testando ele. Eu acho que esse aqui é um dos mais promissores. Apesar de estar por último, eu acho que é um dos mais promissores. Deixamos a cereja do bolo, talvez. Viu como é difícil, beirando ali o impossível para testar todas essas ferramentas. E essa lista deixou de fora várias startups que já vêm testando novas ferramentas e até algumas mais antigas que nós já citamos em outros vídeos, mas que aqui elas não estão, assim, merecendo ainda aquela menção honrosa. De qualquer forma, dá para perceber que no mundo dos códigos, a inteligência artificial já é uma realidade inevitável. E independente de qual ferramenta ou ferramentas você vai escolher, ou já escolheu, né, para se aprofundar, os conceitos principais do uso da IA generativa são praticamente os mesmos. Aprender sobre agentes, orquestração, contextualização, principalmente manter a contextualização, né, e também sobre prompts, já é cada vez mais critério para quem está atualizado. Então não esquece de continuar com a mente aberta para testar essas e outras ferramentas. Se você sentiu falta de alguma delas, diga pra gente aqui nos comentários. Esse é o momento, diz agora. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no Código Fonte TV, se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau. Tchau.